Oi, gente. A gente está aqui hoje com Duda Salabert, que veio até Viçosa conversar com os alunos do Estantiano e com a comunidade viçosense também, né? Falou muito bem, uma fala super plausível, super feliz, super edificante, né? Estou muito feliz com a sua presença aqui, Duda. Muito obrigado mesmo. Você é muito importante para mim enquanto pessoa, enquanto professor, enfim, enquanto agente social. Então, muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer estar no espaço que traz como pilar uma ideia de promover uma educação humanizada. Então, se você trabalha com a ideia de que há uma educação humanizada, é porque muitos espaços, infelizmente, não se preocupam com a formação humana das pessoas, querem reduzi-la a um computador onde projeta informação. Então, aqui é um espaço para reflexão. Parabéns. Muito obrigado. A gente teve lá na fala dela, né, ela perpassou diversas discussões em questões LGBTs, como isso se aplica na saúde pública, na educação pública, né, e na atuação dela, da Duda, enfim, como educadora, como militante e como candidata também, né, ao Senado, a primeira travesti da América Latina a se candidatar ao Senado brasileiro com mais de 350 mil votos, entende? Então, muita coisa, muita gente. A gente tem uma série de perguntas aqui que a gente construiu, achando que podemos estender a nossa discussão que a gente teve lá no nosso Estantiano do On, né? E a primeira coisa que eu quero te perguntar, Duda, é que o que a gente, nossos alunos, o que os alunos, né, que vão fazer o Enem podem esperar do segundo maior vestibular do mundo, que é o Enem, o que a gente pode esperar do Enem nesse ano de transição governamental muito abrupta? Eu acredito que vão ter mudanças no Enem, mas essas mudanças não são mudanças estruturais, são mudanças pontuais, porque os pontuais devem tirar temas que são considerados polêmicos, mas a estrutura do Enem continua a mesma. Por exemplo, ano passado caiu uma questão sobre dialeto, sobre variação linguística, colocou um texto que era o Pajubá, que é a linguagem usada pela população LGBT. Então, ao invés de colocar um debate sobre variante linguística ou dialeto, usando como texto base um texto LGBT, vai pôr um outro texto, mas o tema é o mesmo. Então o aluno vai se preparar da mesma forma, né? Vai continuar valorizando os direitos humanos, questões constitucionais, defesa da democracia. Então o Enem muda a roupagem, mas o esqueleto, a estrutura e o corpo do Enem é o mesmo. Espero que o Enem traga temas mais conservadores, por isso tem que prestar atenção no romantismo, por exemplo, o romantismo que apresenta um discurso patriótico, nacionalista. O governo Bolsonaro tem como tema central a proposta do nacionalismo. Então estudar mais romantismo, mais parnasianismo também, que há um discurso mais patriótico. Essa questão de um governo conservador, prestar atenção no barroco, que traz um debate sobre o cristianismo. Assim como o romantismo com amor romântico, o amor romântico é um amor cristão, é o amor da alma. Quer dizer, esses temas já eram trabalhados em sala de aula, então vão continuar vindo. Vão ter uma visibilidade maior. Vão ter uma visibilidade maior. Ok, muito bom, muito pertinente, adorei. Assim, a gente apresentou, né, quando a gente fez o convite, educação humanizada, você até comentou na palestra, né, que ficou um pouco meio assim, né, o que seria essa educação humanizada. Como é que você acredita, Duda, que a educação humanizada pode contribuir para a construção do conhecimento, do aprendizado? Como é que você acha que essa educação pode auxiliar nisso? Nós temos que entender que cada aluno tem sua subjetividade, sua especificidade. E essa subjetividade e especificidade não vai ser reconhecida numa sala com 150 alunos, com 100 alunos. Então, humanizar a educação significa reconhecer que cada indivíduo é único, cada um tem uma subjetividade. Então, salas menores, como são apresentadas aqui, isso contribui muito para o crescimento do aluno, um crescimento pedagógico e um crescimento humano, porque vocês vão reconhecer a falha de cada um. E o que nos humaniza é justamente a falha. O ser humano é composto de falha. Então, humanizar significa reconhecer onde o aluno está errando, onde está a falha. Agora, se você coloca 100 alunos numa sala de forma homogênea e os trata como se fosse um pendrive que você vai projetar informação e achar que todo mundo vai receber dessa forma, isso é coisificar o aluno, reificar o aluno, entender a educação como mercadoria e transformar a escola num supermercado. E educação não é supermercado. E a única forma de saber que a educação não é supermercado é entender
que cada indivíduo tem a sua subjetividade e eu acredito que é isso que vocês estão propondo aqui. E dentro dessa perspectiva de educacionalizada que você pautou aí agora, o Transveste, né? Você é coordenadora do Transveste, Isso. né? E é um espaço de palestras, oficinas, enfim, movimentos artísticos e também cursinhos pré-vestibulares, né? Vocês levam essa perspectiva para o Transveste, também da humanização do aluno? Como é que vocês seguem essa linha, Alento? A Transveste é uma ONG que trabalha com educação gratuita para pessoas travestis e transexuais. Por que existe a Transveste? Porque a educação tradicional ela não é aberta à diversidade. Pelo contrário, tende a expulsar a diversidade. Basta ver que, segundo a UFMG, mapeando as transexuais de Belo Horizonte, 91% das transexuais não concluíram o segundo grau. Se 91% não concluíram o segundo grau, é porque a escola expulsa a diversidade enquanto tema e enquanto corpo. Por isso que existe a Transveste, um espaço para acolher pessoas transexuais. E lá nós temos como pilar central do processo pedagógico o afeto. A gente aprende pelo afeto. Então, é justamente essa a ideia. Toda relação tem que ser permeada pelo sensorial, pelo afeto, pelo emocional. O aluno chegar e entender que ele vai ser acolhido. Às vezes o aluno está mais triste, né? Sofreu uma violência de madrugada, né? Terminou um namoro, problemas financeiros. Nós vamos estar num bom dia também, né? Não está num bom dia. Então nós vamos entender aquilo e buscar permear aquela relação com afeto. Às vezes na aula, só de ouvir aquele aluno, ouvir aquela aluna, ouvir a angústia daquele aluno, é o que vai tornar a educação ou o processo de conhecimento mais produtivo. Então o afeto tem que permear todas as relações e principalmente a pedagógica. Não tem como você ter aula com um professor distanciado, não. Temos que ter próximo, tocar, abraçar, o que você está sentindo, o que eu posso ajudar. Nós estamos aqui no mundo para trocar experiência. Sim. E a educação é mais uma forma dela. Sim. Eu tive uma experiência muito engraçada essa semana com uma aluna nossa aqui, que ela não queria vir na aula porque ela tinha tirado os 4 sisos ao mesmo tempo. E tá cheio de ponto, não podia rir, entende? E as nossas aulas, assim, a gente faz tanta idiotice, entende? Que cria um ambiente descontraído onde o aluno ele possa, né, se sentir à vontade. Onde a sala de aula dele também é como se fosse a sala de estar do professor, entende? Onde ele faça o que quiser, sente onde quiser, como quiser, fala o que quiser, entende? Então, muito interessante isso. A gente tem algumas perguntas aqui que pedimos para os ouvintes da palestra lá do Stand Chandon enviarem para o nosso Instagram. E a primeira pessoa que enviou foi o Marcelo Rodrigues. Ele pediu, Duda, para você comentar sobre o espaço da travesti na política nacional, as dificuldades, as perspectivas e tudo mais. Nós temos que ocupar a política para criar políticas públicas para pessoas travestis e transexuais. Se nós vivemos num país cuja expectativa de vida de uma transexual estima-se que é 35 anos, é porque falta política pública, falta representatividade. Uma democracia pressupõe diversidade de ideologias, diversidade de pensamentos e diversidade de corpos e de identidades. Quando você pega o Congresso Brasileiro e nós vemos o mesmo perfil, ali não há uma democracia, não, uma diversidade não está sendo representada. Por isso que nós temos que ocupar esses espaços, porque nós vamos ler o mundo de uma forma diferente, numa outra perspectiva. E isso a sociedade cresce, porque vão ter maiores trocas de ideias e o fogo, ele surge do atrito. Então tem que ter um atrito para ter o fogo, queimar o que está de errado, para poder construir algo novo. Iluminar o que está certo, né? Exatamente. O fogo queima, mas o fogo também ilumina. Exatamente. Então, bora ocupar a política. Também temos uma pergunta aqui do Júnior, né? Ele é formado em Ciências Sociais aqui na UFB, né? E é professor de Sociologia, Filosofia, embora, né, a gente tem que destacar essa parte da última tuitada do nosso presidente em relação aos cursos de Filosofia e Sociologia. Então é interessante a pergunta do Júnior nessa conjuntura, né? Ele pergunta: como trabalhar temas das humanidades sem provocar conflitos entre o aluno e outros sujeitos e instituições que ele também convive? É possível? Não é possível. Né? O papel, e você como professor sabe disso, né? Nós, enquanto professoras e professores, cabe a nós o papel da criticidade, desenvolver o pensamento crítico. Né? E desenvolver o pensamento crítico pressupõe lutar contra o pensamento hegemônico. Então o papel da escola é mostrar que existem outras formas de ler o mundo. E essas formas de ler o mundo não estão presentes
nas narrativas que estão na televisão, no senso comum. O senso comum ele é extremamente prejudicial porque ele tende a hegemonizar o pensamento. Então o professor e a professora e a escola é o espaço do atrito. Então nós temos que tirar o aluno da zona de conforto. Porque ao tirar o aluno da zona de conforto, ele vai tentar ler o mundo de uma outra forma. Mas como a gente, por exemplo aqui, eu sou professor de teoria textual, né? Tem os professores de atualidades. Eu não posso discutir tema, porque a sala de aula vira mais um negócio de desabafo, sabe, do que propriamente um espaço de discussão. Então a gente tem os professores de atualidades que são pessoas, enfim, que lidam bem com essa situação, né? Com esse atrito. Mas enfim, como lidar com aquele aluno que não compartilha do mesmo conhecimento e às vezes está sendo até homofóbico, transfóbico, machista? Como é que a gente lida com isso numa sala de aula? Eu acho que o ideal é mostrar que nós vivemos numa sociedade plural, que existem várias formas de pensar a sociedade. Se ele tem as convicções políticas, ideológicas, subjetivas dele, são dele. Mas ele tem que ouvir outras perspectivas, porque a escola é um espaço de troca e de diversidade. Tanto é que o aluno quer entrar numa universidade, que é um universo de diversidades. Então, diversidade de pensamentos, corpos e ideologias. Então, o professor de sociologia, e o seu professor sabe disso, vai mostrar várias formas de ler o mundo. Então, não tem como. O que nós temos que fazer é mostrar que a importância do pensamento diverso é fundamental para a construção de conhecimento. O conhecimento só se dá, como a gente viu agora, a partir do atrito. Se não tiver atrito, não tem conhecimento. Muito bom mesmo. Agora a última pergunta que a gente vai ler aqui das pessoas que enviaram pra gente é o El.Clarindo, esse é o uso dele no Instagram. Sigam o El. Ele parabeniza pelas falas, né? Fala que enfim, foi muito pertinente tudo. E ele pergunta a você como você vê essas mudanças e quais políticas devem ser ampliadas e adotadas para formar bons professores e assim dar a terrível realidade reportada por você lá na nossa palestra de Santo André. É isso. A educação tem que ser protagonista nas políticas públicas brasileiras. Eu convido depois o El e os espectadores a pegar o mapa do tributário brasileiro, como que os nossos impostos, onde eles são investidos e revertidos. Então, cerca de 40% do orçamento que nós arrecadamos é destinado para dívida pública. A Constituição diz que deveria ter tido uma auditoria da dívida pública e até hoje não teve auditoria. Por que será? Será que esses 40% que nós pagamos é legítimo mesmo? Por que não teve auditoria? 20% para a Previdência. E aí quando você pega a educação, depois vocês conferem no céu certo, chega a 3, 4% no máximo. Então é um valor muito pequeno investir em educação, muito pequeno investir em saúde. Com esses valores irrisórios, é impossível o Brasil assumir protagonismo num debate internacional. Porque o debate internacional só se dá, ou a emancipação do Brasil só se dá por meio de pesquisas, investimentos maciços, investimentos concisos não, investimentos sólidos em pesquisa. A formação de professor, reduzir o número de alunos em sala de aula, né? Além disso, valorização do professor. Nós moramos num país em que menos valoriza o professor comparado a outros países. Estima-se que hoje só 1,7% dos jovens no Brasil querem ser professor. Se só 1,7% quer ser professor, é porque a carreira de professor não é uma carreira atraente. Então cabe ao governo tornar essa carreira atraente, porque aí mais pessoas vão querer ocupar a educação, ocupar o papel de professor, a educação vai crescer em qualidade, vamos crescer em produção de conhecimento. Mas isso dá primeiro em tornar a carreira de professor e professora algo agradável, algo interessante, coisa que não o é. Pouquíssimos querem ser professores, né? Verdade. E por último, que dica você dá para os alunos que vão fazer o Enem esse ano? Dicas sobre qualquer coisa. Como estudar, como, enfim, articular tudo nesse período, que é um período muito turbulento. Sua vida é maior que o Enem, abra a mente, absorva vários conteúdos, vá ao cinema, vá ao teatro, vai a exposições de arte, amplie a sua carga sensorial. Não se foque só no Enem. Lembra que na Unicamp, FUVEST, por exemplo, se o Enem vai ser mais conservador, pode ser, mas na Unicamp, na FUVEST, vai cair Racionais MCs, que pressupõe um debate sobre racismo. Vai cair Ana Cristina César, que pressupõe um debate sobre feminismo. Vai cair Maria Carolina de Jesus, que pressupõe um debate sobre população sem terra. Então você tem que ampliar a sua mente. Quanto maior o seu arsenal de informações,
melhor você vai no Enem em qualquer prova. Então tenta, se você é de direita, tenta saber como a esquerda pensa. Se você é de esquerda, tenta entender como um liberal pensa. Absorva o maior número de conteúdo, de informações possíveis. Isso vai te engrandecer como ser humano, como cidadão, mas também como um vestibulando. Tente ver o mundo de forma diversa e plural, porque nós somos diversos e plurais. E se respeitar sempre, né? Se respeitar sempre. Respeitar sempre. Respeitar a diversidade de pensamento, entender que existem várias ferramentas ideológicas e todas as ferramentas ideológicas têm o mesmo objetivo: tornar o mundo melhor. Cada um luta com a ferramenta que achar melhor, mas uma ferramenta não é melhor que a outra. Nós nos unimos porque buscamos um mundo melhor. E se buscamos um mundo melhor, a melhor forma de fazê-lo é por meio da reflexão, porque máquina não reflete, ser humano reflete. Então, quanto mais reflexivo for o aluno, mais humano ele vai ser, né? Você é muito sensata. Olha só, gente, esse grau de sensatez, eu não tenho maturidade. Não tenho. Mas, Uda, muito obrigado mais uma vez, tá? Você representa muito para o estudantiano, para a educação como um todo, como político como um todo, para questões LGBTs como um todo. Então, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz, muito realizado da sua presença aqui. Obrigado ao convite. Sigamos juntos, cada um na sua diferença, mas com o mesmo objetivo de melhorar a sociedade, melhorar as relações. E só se muda humanizando. Só humanizando, gente. Um beijo em vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!